Amém. Eita, e a senhora tá É não, de por tia isso que Meire? tá, é por isso que tá atrasando, é? Olha, tá Moás aqui, tá Breno. Viu? Tudo me ouvindo hoje. Eita, na farra Olha, toda aí. olha, fique à vontade, que Deus lhe use, viu? Amém, Amém, glória a amiga. Deus. Irmãos, então vamos dar continuidade, né? Nosso terceiro dia de chat. Só para relembrar um pouco do que nós já falamos, nós vamos começar hoje falando a partir do versículo 13. A primeira parte nós falamos do versículo 1 ao versículo 8, que o apóstolo Paulo instrui aqueles irmãos para que eles voltem à sua identidade em Cristo, quem eles eram em Cristo, que eles não deixassem se levar por vãs filosofias, por vãs doutrinas e por heresias. Por quê? Havia uma heresia naquele tempo da igreja de Colossos, que era uma heresia próxima ao gnosticismo. Eles não acreditavam que Jesus era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Eles criam também que você tinha que ser salvo por meio do seu intelecto. Se você fosse uma pessoa muito inteligente, muito sábia, então significaria dizer que você é uma pessoa predestinada para a salvação. Porém, se você fosse uma pessoa sem muita intelectualidade, sem muita inteligência, automaticamente você não havia sido escolhido por Deus para ser salvo. Em outras palavras, eles acreditavam que a salvação poderia vir pelos seus próprios méritos, pela sua própria força, buscando conhecimento do gnosticismo, dos mistérios que havia na época. Isso poderia te trazer a salvação. Uma outra crença que eles acreditavam nessa heresia era que Jesus ele não era completamente Deus, porque a matéria era essencialmente má e o espírito era essencialmente bom. Ou seja, Jesus ele não poderia ser completamente homem e completamente Deus. Ou ele era apenas Deus ou ele era apenas homem. Na ideia daquele pessoal que propagava essa heresia, Jesus ele não era Deus, mas ele era um tipo de Deus abaixo de Deus. Era alguém semelhante aos anjos. Eles diziam que Deus ele não poderia se comunicar diretamente com os homens, porque o homem, por ser de carne e osso, era mau, completamente mau. E Deus, por ser muito bom e santo, ele não poderia ter esse vínculo com o homem, esse vínculo direto com o homem. Portanto, nas várias tentativas de Deus se relacionar com o homem, tentativas sem sucesso, segundo eles, acabou saindo esse tal de Jesus que conseguiu fazer essa intermediação entre Deus e os homens. Ou seja, Deus realmente conseguiu elaborar uma fórmula perfeita, que seria Jesus, que de carne e osso, e que conseguia trazer os ensinamentos do próprio Deus para a humanidade. Então ele não seria Deus propriamente dito. Ele seria uma espécie de Deus abaixo do próprio Deus. Em outras palavras, eles diziam que Jesus ele passou a existir e não que ele era desde o princípio. Para eles, Jesus não é um ser eterno, mas é alguém que foi em algum momento criado pelo próprio Deus. Isso fere também a doutrina que diz que Jesus ele também é coautor da criação, porque se Jesus ele é um ser que é abaixo de Deus, logo ele não poderia ser criador do mundo. Haja vista também que o mundo, por ser corrompido e por ser um mundo material, logo Jesus não poderia ter esse contato caso ele fosse Deus, né? Eles dizem assim, se Jesus fosse Deus, Jesus não poderia criar o mundo, porque o mundo é mau e Deus ele é completamente bom. Então o apóstolo Paulo, nesses primeiros versículos de 1 a 8, vai trazer aqueles irmãos a sua essência. Olha, irmãos, não se apartem do ensinamento que vocês receberam do pastor de vocês, que é o Epáfras, que é o verdadeiro evangelho. Lembrem-se quem vocês são em Cristo. Vocês são a igreja verdadeira. Vocês possuem essa marca, a fé, a esperança e o amor. E aí do versículo 9 ao versículo 12, que nós estudamos na nossa última aula, ele vai falar sobre o cristão exemplar. O que é que
pode caracterizar alguém como um cristão exemplar. E ele vai desenvolver isso, é o conhecimento da vontade de Deus, é transbordar desse conhecimento da vontade de Deus. E isso é um trocadilho, porque aqueles irmãos, eles estavam sendo persuadidos a acreditar que o muito conhecimento poderia salvá-los. E o apóstolo Paulo, depois de rebater tudo isso e dizer que o conhecimento não salva, ele vai dizer, irmãos, transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Nos primeiros versículos ele combate o conhecimento e depois ele vai dizer que é necessário que se transborde do conhecimento da vontade de Deus. Ele vai dizer que o conhecimento não pode te salvar, mas para você ser um cristão exemplar, você precisa conhecer as verdades de Deus. E isso implica dizer que, conhecendo a verdade das vontades de Deus, nós saberemos que a salvação não é por obras, mas por meio da graça. E a partir do versículo 13, nós vamos falar aquilo que o apóstolo Paulo quis passar para aqueles irmãos, a respeito de quem é Jesus. E o tema de hoje do chat é justamente esse, quem é Jesus? Eu quero falar hoje sobre Jesus. E aí talvez seja muito fácil, né, dizer assim, mas todas as pregações falam a respeito de Jesus. Mas a de hoje, o estudo de hoje, ele é exclusivamente falando sobre Cristo e falando sobre quem Jesus é. Porque foi isso que o apóstolo Paulo quis mostrar para aqueles irmãos. Quem de fato é Jesus? Jesus é alguém abaixo de Deus? Jesus é um Deus diferente, é alguém menor? Ou Jesus ele é o próprio Deus? Então nós vamos ler até o versículo 13 do livro de Colossenses, que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então nós vamos fazer a exposição e ver o que aprendemos com esse texto. Antes de darmos seguimento, peço que os irmãos que estão com o microfone sem estar no mudo, coloquem no mudo, que é para a gente conseguir dar um segmento mais legal aqui, para não ter interferência. Versículo 13, vamos ver o que nós aprendemos então a respeito de quem é Jesus. A primeira coisa que podemos aprender é que Jesus ele é poderoso para nos resgatar. Vamos relembrar o que diz o versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus ele é poderoso para nos resgatar e ele tem um reino que ele governa, que não é desse mundo, que é um reino que foi preparado para nós. E o apóstolo Paulo está dizendo que Deus ele nos resgatou do império das trevas. Era como vivíamos escravos desse reino, escravos das trevas, escravos de Satanás. E Satanás tinha controle pleno sobre nós. Nós éramos seus escravos, mas Deus ele nos resgata e ele nos transporta para o reino do seu Filho amado. O que Paulo está dizendo aqui é que Jesus ele é tanto Deus quanto o próprio Deus, porque ele valida essa ideia quando ele vai dizer que ao nos resgatar das trevas, desse império das trevas que nos deixava cativos, Deus ele nos transporta para o reino de seu Filho. Ou seja, Jesus ele é tão Deus
quanto o próprio Deus, ele é o Deus Filho. E uma coisa que chama atenção é que Deus, ele nos resgatou. Isso aqui dá uma ideia de combate, de um escravo que ele é resgatado. Então, não existe mérito nosso para a salvação. Não é que a gente foi lá, nós trabalhamos muito e compramos a nossa liberdade do reino das trevas com a carta de alforria. Nós não apresentamos nada para o reino das trevas, que trabalhamos muito e agora podemos ser livres. Não. O próprio Deus, ele nos resgatou, ele nos livrou do império das trevas. Então não há mérito nosso, o mérito todo de iniciativa é do próprio Deus. Ele próprio é quem nos resgata, ele próprio é quem nos livra. E Deus, ele não nos livra, ele não nos resgata para dizer que nós agora somos livres e independentes. Não, ele nos tira de um reino, do reino das trevas, do império das trevas, e ele nos transporta para o reino do Filho de seu amor. Ou seja, nós agora somos subordinados a um outro Senhor. Nós não vivemos de forma independente. Deus, ele não nos livra para dizer, olha, vocês estão livres e agora façam o que vocês quiserem. Não, ele coloca sobre nós um senhorio, que é o senhorio do seu próprio Filho, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está aqui dizendo que Jesus, ele não é apenas um anjo, ele é Senhor sobre nós. E agora somos escravos seus, pertencemos agora ao seu reino, e ele governa as nossas vidas porque ele é poderoso para nos resgatar. Anjo nenhum tem poder para nos resgatar das garras de Satanás, mas só o próprio Deus consegue nos resgatar. E nós fomos resgatados e hoje nós nos submetemos ao senhorio de Cristo. Ele governa sobre as nossas vidas e ele é o nosso Senhor. É por isso que vivemos no reino de seu Filho amado. Aquele reino que Jesus prometeu lá em João, que iria nos preparar lugar nas várias moradas. Esse é o reino do seu Filho amado, aquele que governa sobre nós. Então Jesus, ele não é um tipo de anjo, ele é o próprio Deus. Ele tem o seu próprio reino e nós somos seus súditos. E nós estamos debaixo do controle do seu senhorio, do seu reino. Pertencemos agora a esse reino porque fomos resgatados pela mão violenta de Deus, que não nos perguntou se queríamos ser resgatados. Ele só nos resgatou por meio de seu Filho. No versículo 14 diz assim, no qual, em Jesus, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Jesus, ele é poderoso para nos mudar. Quando Cristo nos salva, quando ele nos salva para sermos semelhantes a ele próprio. Quando Deus, ele nos resgata desse império das trevas, ele tem um propósito, é nos transformar à imagem de seu Filho, a imagem de Jesus, é o que vai dizer lá em Romanos 8, 29. A Bíblia menciona isso, que nós não fomos salvos para ter uma vida legal, para sermos bonitinhos, para sermos melhor que o nosso irmão, mas nós fomos salvos com um propósito, sermos conformes à imagem do Filho de Deus. Jesus, ele tem poder para nos transformar e nós só podemos ser essa imagem quando somos redimidos pelo sangue de Cristo e quando ficamos livres do nosso pecado. Não é que a gente não peca mais, mas é que agora, por meio do sangue de Cristo, nós somos justificados. Toda a nossa dívida foi paga na cruz e foi paga por meio do sangue de Cristo. É Ele quem pode transformar o injusto em justo, o pecador em santo, o depravado em uma pessoa que vive agora a plena vontade de Deus, através do pleno conhecimento da vontade de Deus para as nossas vidas. Então Jesus, ele é poderoso para nos transformar e só um Deus é capaz de transformar o ser humano. A Bíblia vai dizer lá em Efésios que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo nos deu vida, Ele nos vivificou, porque Cristo, somente Ele tem o poder de causar mudança real no ser humano. Ele pega o nosso coração de pedra, esmaga, transforma num coração de carne. E Ele é Deus por isso, porque nenhum outro ser celestial, nenhuma potestade, nenhum ser angelical tem a capacidade de nos regenerar, de nos mudar, de nos redimir dos nossos pecados. Apenas Cristo, por ser Deus, tem esse poder.
No versículo 15 vai dizer: este, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E nós podemos aprender duas verdades interpretativas a respeito desse versículo. A primeira verdade é que Deus, ele é um Deus invisível, ou seja, ele é o retrato de Deus, ele é a imagem de Deus. A primeira interpretação que se dá para esse texto é de que Jesus, ele é o segundo Adão. O primeiro Adão, ele caiu e ele trouxe a desgraça para o mundo. Ele trouxe o pecado para o mundo. Quando Deus ele faz Adão, ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas Adão ele caiu e ele deixou de ser a imagem imaculada do próprio Deus. Mas quando Cristo vem, ele é a imagem do próprio Deus, porque ele vem em santidade, ele vem em perfeição, ele é o Cordeiro inocente, sem pecado, não havia culpa nele. Então, nesse sentido, ele é sim a imagem de Deus. Mas em segundo lugar, a segunda interpretação é de que Cristo ele é o próprio Deus. Essa é uma outra afirmação que nós podemos tirar a respeito do que Paulo declarou aos Colossenses, que buscando a Cristo, estariam buscando o próprio Deus, porque ele é a imagem de Deus. A ideia aqui não é uma imagem refletida de como nós olhamos para nós mesmos no espelho das nossas casas, não, mas é o próprio Deus que se encarnou, que abriu mão da sua glória, que veio morar aqui na terra, veio participar de seres depravados, veio salvar a humanidade. Nesse sentido, ele é a imagem do Deus invisível. Nesse mesmo versículo vai dizer que ele é o primogênito de toda a criação. O texto aqui não quer dar a ideia de que Cristo foi o primeiro a ser criado. Ele não é o primogênito porque ele foi criado primeiro e depois Deus criou toda a criação. Não, ele já era. O João vai dizer lá no seu versículo 1, do seu capítulo 1, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele não diz no princípio foi o verbo, ele diz no princípio era o verbo. Não existe um momento da história em que Cristo passa a existir, porque ele é eterno. Então, quando Paulo vai dizer aqui que ele é o primogênito de toda a criação, o que Paulo está querendo dizer é que ele é o primeiro em importância. Não há nada mais importante que Cristo. Ele é o primogênito de toda a criação nesse sentido. Embora todas as coisas criadas por Deus tenham sido coisas boas, a criação do homem foi algo que foi muito bom, mas quando Paulo vai dizer que Cristo ele é primogênito de toda a criação, carrega uma ideia de prioridade, de superioridade, de preeminência, de supremacia. Ele é o próprio Criador de todas as coisas, portanto, ele é supremo em todas as coisas. Cristo ele tem a supremacia de tudo, porque todas as coisas estão debaixo do seu senhorio. É nesse sentido que o apóstolo Paulo diz que Cristo ele é primogênito da criação. Nós temos aprendido de tudo nesses últimos tempos, né? Teoria da evolução. Uma das coisas que temos aprendido é que essa teoria ela tenta explicar como que se deu o desenvolvimento do universo. Mas Paulo explicou como essas coisas vieram à existência. E ele deixa tudo isso mais explícito a partir do próximo versículo, que é o versículo 16, que vai dizer assim: pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Aqui nós aprendemos que Cristo ele é tanto o agente quanto o autor da criação. Todas as coisas se submetem a ele. Os reinos espirituais todos se submetem a ele. Existe uma ideia muito hoje em dia que existe um reino independente, que é o reino de Satanás, e que esse reino ele tem autonomia própria, e que se nós não vigiarmos, né, esse reino ele tem autonomia suficiente para intervir na nossa vida, porque nós demos legalidade e aí Satanás vai agir. Mas todos os passos de Satanás são controlados pelo próprio Deus.
Martinho Lutero vai dizer que Satanás, ele é um cachorro nas mãos de Deus. Ele só vai até onde a coleira de Deus permite que ele vá. Porque Satanás, ele também é subordinado de Cristo, como diz esse versículo. Nele foram criadas todas as coisas, tronos, soberanias, principados, potestades. Irmãos, reinos, tanto espirituais quanto reinos terrenos, estão debaixo do controle do nosso Deus. Não há nada que alguém faça que Cristo não esteja controlando. Às vezes nós nos desesperamos, né? Ah, fulano de tal foi eleito, em tal país fulano de tal foi eleito. Todos esses reinos são submissos à vontade de Cristo. Todos os governantes são eleitos e são postos por causa da vontade de Cristo, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. Muito mais do que dizer que a criação foi feita por Ele, por Jesus, a Bíblia diz que a criação foi feita nele. Não apenas por Ele, mas nele e para Ele. Tudo é para a glória de Deus. Às vezes a gente pode até pensar, para que Deus criou o homem? Sabia que o homem iria cair, sabia que o homem iria pecar. Cristo, ele já tem todos os anjos que prestam adoração para Ele. Mas não havia na nossa mente, talvez não houvesse uma necessidade da criação do homem. Mas tudo que Deus cria é para Ele, é para a glória dEle e é nele. Ele é o verbo que criou todas as coisas. Quando Deus diz haja na criação, esse haja é o próprio Cristo conduzindo todas as coisas. Cristo, ele entra em cena no Gênesis para criar todas as coisas, mas também tudo é feito nele. Ele é o agente e o autor da criação. Portanto, ele não pode ser um anjo. Ele não pode ser uma divindade abaixo de Deus. Mas ele é o próprio Deus. Todas as coisas subsistem nele. Ele é a fonte de tudo. Ele cria, mas ele também é a essência de tudo. Os adventistas costumam dizer que Cristo, ele é Miguel, mas não pode ser, porque o próprio Miguel está debaixo do controle de Cristo. Ele é o subordinado de Cristo. Esse mesmo versículo, irmãos, vai tratar a respeito das coisas que foram criadas. Cristo, ele participa de todas as criações, tanto as coisas físicas, que estão descritas lá no Gênesis, a terra, os animais, os seres humanos, todas as coisas materiais, mas quanto às coisas imateriais. Esse mesmo versículo vai dizer que ele criou todas as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Deus, ele é autor de tudo. Aquilo que você consegue ver a olho nu e aquilo que você não consegue ver, aquilo que está somente no mundo espiritual. Ele é Senhor sobre todas as coisas. No versículo 17 vai dizer assim: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. O apóstolo Paulo está dizendo que Jesus, ele é. Simplesmente isso, ele é. Existe uma tentativa, né, um debate muito ferrenho hoje em dia nos podcasts, no nosso mundo, de tentar provar a existência de Deus. Mas o fato é que Deus não existe. Quando você diz que Deus existe, você está querendo dizer que a partir de algum momento ele foi criado, mas Deus não existe, ele é. Ele não foi criado, ninguém fez Deus, não existe um momento da história em que Cristo passou a existir. Pelo contrário, todas as coisas vieram a existir por meio dele. Esse versículo ele vai destacar justamente isso, que ele não foi criado, ele é. Então, não existe uma forma de provar a existência de Deus. Até mesmo porque, se conseguíssemos provar a existência de Deus, ele deixaria de ser Deus, porque ele estaria se apequenando tanto a ponto de caber em um experimento humano. E ninguém pode explicar Deus. Deus não cabe na nossa ciência, porque ele próprio é o autor da ciência. Ele criou todas as coisas. No versículo 18 vai dizer: ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Nós aprendemos que Jesus, ele é o cabeça da igreja. Essa carta de Colossenses, ela é considerada a carta que é irmã da carta aos Efésios. Se a carta aos Efésios, ele exalta a igreja como sendo o corpo de Cristo,
Na carta de Colossenses, ele vai exaltar Cristo como sendo o cabeça da igreja. E após dizer que Cristo era supremo em tudo, após mostrar a autoridade de Cristo mediante a criação, mediante este mundo, o apóstolo Paulo agora começa a validar as ações da igreja e a mensagem de Cristo anunciada por meio da igreja. Pois quem dá autoridade para tal feito é o próprio Cristo. Ele é o cabeça da igreja. É ele quem conduz a igreja. Então ele não é apenas Senhor da criação. Ele não é apenas Senhor das coisas invisíveis. Ele também é Senhor da igreja. Ele não pode ser um anjo. Ele não pode ser alguém abaixo de Deus, porque ele também é Senhor sobre nós. Ele é o Cristo, ele é o nosso cabeça. A nossa força não está firmada em nosso braço, mas em Cristo. Nós temos autoridade de proclamar toda a verdade da palavra de Deus, pois somos enviados e resguardados pelo próprio Cristo, pois somos seus embaixadores. Às vezes temos medo de pregar o evangelho e esse evangelho não ser aceito. Mas é Cristo quem nos impulsiona aí. É Cristo quem nos dá a autoridade de ir e de pregar esse evangelho. Ele que nos dá todo o suporte. Mas esse mesmo versículo vai dizer que Cristo, ele é o primogênito dos mortos. Isso parece estranho aos nossos ouvidos, porque esse texto está dizendo que ele é o primeiro que ressuscitou dos mortos. E parece estranho porque Lázaro ressuscitou antes dele. O filho da viúva, né, da viúva de Naim, ressuscitou antes dele. Mas o que Paulo está querendo dizer quando diz que ele é o primogênito dos mortos, é porque ele é o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. Ele é o primeiro que ressuscitou com o corpo glorificado. Todos nós, quando estivermos na glória, teremos corpos glorificados. Mas Cristo, ele é o primogênito. Ele foi o primeiro, portanto, ele é Deus. Ele foi nos preparar a morada justamente porque ele é o primogênito dos mortos. Ele ressuscitou em corpo glorificado. E aqui Paulo está dizendo que ele não é apenas uma espécie de holograma, ele não é um espírito, ele não é um anjo, mas ele ressuscitou. Então, ele é verdadeiramente Deus encarnado. Foi ele quem apareceu para Tomé e disse: Tomé, toque aqui nas minhas chagas. O versículo 19 diz o seguinte: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Aprendemos nesse versículo que Jesus, ele é Deus por completo. Ele não é meio Deus, ele não é um semideus. Paulo vai jogar por terra toda a crença antiga de que Jesus ele não era plenamente Deus, porque Paulo vai dizer: toda a plenitude habitava nele. Deus por completo. Esse é o sentido da palavra plenitude, é completude. Jesus, ele era um Deus completo, nele habitava toda a plenitude. O interessante de se pensar é que Paulo aqui ele faz uma hipérbole para como se ele quisesse dizer assim: olhe, ele é mesmo Deus. Porque plenitude já dá uma ideia de completude, de algo que está completo. Se Paulo dissesse assim: nele habita a plenitude, Paulo já estaria dizendo que ele era completamente Deus. Mas Paulo vai dizer: nele habita toda a plenitude. Ou seja, não tenham dúvidas, ele de fato é o próprio Deus que se encarnou. Ele é o próprio Deus. E nele habita tudo aquilo que tem Deus. Nós podemos enxergar Deus através de Cristo. É o que Jesus fala para o seu discípulo: tenho andado com vocês há tanto tempo e vocês ainda me perguntam, mostra-nos o Pai, me pedem, mostra-nos o Pai. Quem me vê, vê ao Pai, porque nele habita toda a plenitude, porque Jesus, ele é Deus por completo. Mas o versículo 20 vai dizer assim: havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Irmãos, nós estávamos em guerra com o próprio Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas Jesus, ele é o reconciliador. Só Deus tem essa capacidade de reconciliar o homem consigo mesmo.
Cristo, ele reconcilia o homem consigo mesmo. Paulo está dizendo, ele é o próprio Deus, porque nós estávamos em guerra com Deus e Cristo, ele nos reconcilia consigo mesmo. Portanto, ele é Deus. Mas a reconciliação que houve foi por meio do seu sacrifício, foi por meio da cruz de Cristo. E por causa disso, do seu sangue na cruz, agora nós temos paz. E essa paz aqui não é a paz de Deus, que é a paz que todo mundo tem, que todo mundo pode se sentir, não é um sentimento, mas a paz aqui é reconciliação. Estávamos perdidos, éramos alvos da ira de Deus. Deus depositava todo o seu olhar irado para o ser humano pecador, mas por meio do sacrifício de Cristo, Cristo agora é o óculos pelo qual Deus enxerga o homem. E quando Deus enxerga o homem no seu pecado e na sua depravação, ele olha e Jesus Cristo diz, já está pago. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Paulo vai dizer, porque foi ele quem morreu, ou melhor, foi ele quem antes ressuscitou. E nada mais pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora somos amigos, agora somos filhos, agora nós temos uma herança eterna por causa da paz que veio por meio da cruz. Portanto, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de cruz. A mensagem que se desvincula da cruz pode ser qualquer coisa, mas não é um evangelho. Um evangelho baseado em campanhas, um evangelho baseado em misticismos. Isso não é evangelho de Deus. O evangelho de Deus é cruz de Cristo, porque foi isso que trouxe a reconciliação entre Deus e os homens, foi por meio do sacrifício de Cristo. Versículo 21 vai dizer, e a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Ele vai dizer que no versículo 20 que ele nos reconciliou, ele reconciliou todas as coisas, tanto a natureza quanto o ser humano, e ele vai dizer no versículo 21, vocês também foram reconciliados. Vocês que eram meus inimigos, vocês que eram inimigos de Cristo, vocês que eram estranhos nos seus pensamentos, vocês também foram reconciliados por meio do sacrifício de Cristo. Ele está dizendo aqui que todas as nossas intenções, todos os nossos pensamentos militavam dia e noite contra Deus, contra a vontade de Deus. Mas nós fomos reconciliados por meio desse sacrifício. Ele nos libertou, nos libertou das nossas intenções. E hoje nós podemos correr para Deus, podemos correr para os braços de Deus, mas não é porque nós, por nossa própria vontade, abrimos os nossos olhos e passamos a enxergar que Deus realmente é a melhor coisa para nós, mas porque o próprio Deus tirou as vendas dos nossos olhos. Ele nos trouxe paz, Ele nos trouxe a reconciliação, Ele nos livrou das nossas próprias obras malignas, daquilo que nosso corpo nos impulsionava para ferir a santidade de Deus. Deus, Ele nos libertou. Nós ainda pecamos, mas hoje não somos mais escravos do império das trevas, porque fomos transportados para o reino de Jesus Cristo, o Filho amado de Deus. No versículo 22 vai dizer, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, a nossa salvação, ela não vem pelas nossas boas obras, a nossa salvação não vem porque nós somos muito santos, mas é pelo contrário. Nós somos santos, nós praticamos boas obras porque nós fomos salvos por meio do sacrifício de Cristo. No versículo 22 vai dizer que Jesus, ele nos chama à santidade. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode nos exigir uma santidade igual a dele, porque ele é um ser perfeito. Há um propósito para a nossa salvação. Nós fomos chamados para sermos conformes à imagem de Jesus. É o que Paulo vai afirmar. E aqui ele também reforça isso. Nós fomos chamados para ser irrepreensíveis, para sermos santos, para sermos separados, porque é nisso que implica, é nisso que implicou o sacrifício de Cristo na cruz. Cristo morreu para nos dar uma nova vida. E aquele cristão que não tem uma nova vida é porque é um cristão que não foi regenerado pelo sangue do Cordeiro. E nós fomos regenerados porque Cristo morreu para justamente nós termos uma conduta de vida diferente.
Mas por fim, irmãos, no versículo 23, nós podemos aprender que Jesus, ele é a esperança da vida eterna. Vai dizer assim o versículo 23: Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ele começa dizendo se permaneceis, mas esse se aqui não é uma condicional. Se vocês permanecerem, vai acontecer isso, mas se vocês não permanecerem, vai acontecer aquilo. Não, não é essa a ideia. Essa ideia do se aqui é como se Paulo está dizendo, já que vocês permanecem assim alicerçados, vocês podem ter esperança do Evangelho. É o mesmo se que Paulo está usando também em Romanos. Ele vai falar muitas vezes isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não está dando aqui uma condicional. Deus pode não ser por nós. Não. Em outras palavras, ele está dizendo, já que Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. E é o que ele está falando também aqui nesse verso. Se nós permanecemos, já que a gente permanece na fé, alicerçados e firmes, nós podemos ter a esperança do Evangelho. A nossa esperança não está em qualquer outra coisa, mas na mensagem que o Evangelho traz para nós. O cristão verdadeiro é aquele que persevera na fé. Esse tipo de cristão é chamado por ele de alguém que é alicerçado e firme nos caminhos do Senhor. Irmãos, é isso que eu quero trazer para vocês a respeito de quem é esse Cristo. E a aplicação que eu faço para os irmãos, para nós encerrarmos, é que temos agora a ciência de que há de fato um reino das trevas. Existe um reino das trevas que leva o homem ao mais baixo nível da sua depravação, que leva o homem a comer e a se deliciar com a comida dos porcos, que leva o homem ao lamaçal do pecado. Mas a boa notícia é que existe um Deus que escolheu se relacionar com o homem a fim de livrá-lo desse império e transportá-lo para o reino do Filho amado de Deus, Jesus Cristo, que preparou moradas para nós. Mas esse benefício é somente para aqueles que foram escolhidos para serem conformes à vontade, conformes à imagem de Jesus Cristo. E se estamos aqui hoje ouvindo esse ensinamento a respeito desse evangelho, talvez Jesus esteja te chamando para ser conforme a imagem do Filho dele. E a gente fala aqui a respeito desse ensinamento de Paulo para os irmãos de Colossenses, de quem Jesus é, e para a gente pode ser muito fácil, eu sei muito bem quem é Jesus. Mas o que o apóstolo Paulo está mostrando para aqueles irmãos é que Cristo ele tem supremacia sobre todas as coisas. Ele não é um ser criado, mas ele é o próprio Deus. E às vezes nós não colocamos Jesus como Deus na nossa vida. Às vezes a gente quer entregar alguns problemas para Jesus, mas outros a gente quer dizer que a gente mesmo vai resolver. Senhor, resolve isso aqui para mim, mas isso aqui não se meta muito não, eu tenho autonomia sobre a minha vida, eu sou independente. Mas Cristo, ele é Senhor sobre todas as coisas. Nós precisamos reconhecer esse senhorio de Cristo e vivermos a vontade que ele tem para nós, a sua própria vontade, a vontade de Deus, porque ele é o próprio Deus. Esse é um chamado para nós, para vivermos uma vida de santidade e entender de fato qual é o lugar que Cristo ocupa nas nossas vidas, no nosso dia a dia, no nosso emprego, na nossa faculdade. Qual é o lugar que Cristo ocupa nisso tudo? Será que estamos dando a primazia, a supremacia realmente a Cristo? Que a gente possa aplicar essas palavras no nosso dia a dia, na nossa semana, e que Deus abençoe a todos. E muito obrigado pela oportunidade. Amém.